Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Estamos iniciando uma nova fase. Toda nova fase exige mudanças. Não podemos descobrir novos horizontes, né? Se não estivermos dispostos ao quê? A abrir mão do nosso lugar atual. Então, essa nova virada de carta aí, essa nova virada de página, eu espero que nesse segundo semestre agora, né, nessa segunda etapa do G2 aí, os senhores estejam preparados, né? E, nesse caso, assistindo às aulas para que tenham um conhecimento aprofundado aí da matéria, do conteúdo que está sendo explanado, tá certo? Pessoal, nós vamos começar hoje sobre dos crimes contra o patrimônio, né? E o fundamento dos crimes contra o patrimônio tem uma visão constitucional do direito penal, lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ali e aos estrangeiros residentes no país essa inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também o quê? A propriedade. Então nós estamos iniciando aí dos crimes contra o patrimônio, esse fundamento constitucional aqui e a sua terminologia legal. O direito à propriedade, ele é inviolável, tá no rol dos direitos fundamentais do ser humano. É legítima a incriminação, né, pelo legislador. E aí, o Código Penal de 1890, que se referia aos crimes contra a propriedade, o atual Código Penal de 1940 preferiu, né, dispor sobre os crimes contra o patrimônio. Essa opção foi mais acertada, uma vez que os crimes disciplinados aí pelo artigo 155 até o artigo 180 do Código Penal, que é a propriedade, que é regulada pelo Código Civil, significa o quê? O domínio pleno ou limitado sobre as coisas, esses direitos reais, tá? Sobre o conceito de patrimônio, patrimônio é esse complexo de bens ou interesses de valor econômico em relação de pertinência com uma pessoa. Consequentemente, senhores, os crimes contra o patrimônio podem ser definidos como espécies de ilícito penal que ofendem ou expõem a perigo de lesão qualquer bem, interesse ou direito economicamente relevante, privado ou público. A nota predominante do elemento patrimonial é o seu caráter econômico, o seu valor traduzível em pecúnia automaticamente, mas cumpre advertir os senhores que, por extensão, também se dizem patrimoniais aquelas coisas, né, que, embora sem valor venal, representam o quê? Uma utilidade, né, nesse contexto, ainda que simplesmente moral, esse valor de aferição para o seu proprietário, né? Quando há um critério legislativo para a eleição dos crimes contra o patrimônio, o tratamento legal aqui dos crimes contra o patrimônio não exclui a proteção de outros bens jurídicos, outros direitos como a vida, a liberdade, que não são bens patrimoniais, né? Exemplificadamente, nos delitos de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, de extorsão mediante sequestro, né, que é a restrição da liberdade da vítima, ou esse sequestro relâmpago do Código Penal, artigo 158, parágrafo 3º, e também o de extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. Por outro lado, senhores, há delitos que intrinsecamente relacionados à questão patrimonial, que são eles que são disciplinados em outros títulos da parte especial do Código Penal, é o que se verifica até então, a título ilustrativo, nos crimes contra a propriedade material do Código Penal, no Código Penal, né? Artigo 184, e o peculato está lá no artigo 312 do Código Penal, tá certo? Então surge aqui uma grande questão. Quando um crime deve ser encarado como patrimonial? E a resposta, senhores, ela vai repousar unicamente no critério legislativo
eleito na elaboração dos tipos penais incriminadores. A definição de um crime que atenta contra o patrimônio de alguma coisa, de alguma pessoa física ou jurídica, em patrimonial, ou também não obedece o que? A razão do interesse predominante que a lei protege. Consideram-se até então patrimoniais os delitos quando o interesse predominante é o quê? É literalmente patrimonial. O peculato e a corrupção passiva, nesse contexto, que ofendem o quê? Que ofendem o patrimônio, não são nesta classe incluídos. Acima deles, a lei coloca aí, até então, outros interesses da administração pública e a prevalência do interesse patrimonial é de elemento primordial, no entanto, o fundamento básico nessa capitulação aí contra o patrimônio. E o primeiro deles, senhores, que nós já verificaremos hoje, é o furto. O furto está disponibilizado no artigo 155 do Código Penal, e nós vamos verificar agora a sua estrutura do tipo penal. Quanto à sua objetividade jurídica, a lei penal tutela a propriedade e a posse, né, nesse contexto. A detenção isoladamente não é protegida pelo artigo 155, pois não produz qualquer efeito jurídico, não se transmite em relação a inter vivos e causas morte. Esse patrimônio é bem jurídico disponível. O consentimento do ofendido revelado antes ou durante a subtração torna-se até então o fato atípico nesse contexto. Não pode, senhores, nesse contexto, furtar como aquiescência do titular desse bem jurídico até então. Quanto ao objeto material, senhores, é o quê? É essa coisa alheia, essa coisa alheia que suporta essa conduta criminosa. Vamos ao caput do artigo 155 do Código Penal, que diz o seguinte, né? Diz assim: subtrair para si ou para outra, então para si mesmo ou para outra pessoa, né? Coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. O ser humano não pode ser furtado, pois ele não é coisa. O crime será de sequestro, lá do artigo 148, será extorsão mediante sequestro, do artigo 159, ou subtração também de incapaz, do artigo 249 do Código Penal. Conforme o caso, senhores, entretanto, é possível o furto de partes do corpo humano? Sim, tal como se dá lá na subtração de cabelos ou também de dentes, né? Com o intuito de quê? De lucro. Observe-se, senhores, até então, que a subtração de órgãos vitais do corpo humano, rim, pulmão, coração, entre outros, configura lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, ou gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3 também. Ou até mesmo o quê? Um homicídio consumado ou tentado, dependendo da finalidade almejada aí pelo agente. Também, senhores, é possível a subtração de objetos ou instrumentos ligados ao corpo humano, né? Nesse contexto. Exemplo, os olhos, né? Olhos de vidro, perucas, dentaduras, próteses mecânicas, orelhas de borracha e outros aí. De igual modo, senhores, é bom ficar atento que a subtração de cadáver, de parte dele, né, ou parte dele, caracteriza o crime definido lá no artigo 211 do Código Penal, que é destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se, entretanto, esse cadáver ele ostentar valor econômico, encontrar-se na posse dele legítima de uma pessoa física, né? Nessa legítima de uma pessoa física ou jurídica, estará delineado aí o quê? O delito de furto. Exemplo, cadáver que pertence a uma faculdade de medicina ou a um hospital nesse contexto. O cadáver,
quando destituído de valor econômico, não se encaixa no conceito de coisa alheia, né? Ao contrário, ingressa no rol das coisas fora do comércio e a sua tutela penal ela vai se repousar em princípios éticos, religiosos, sanitários ou de ordem pública determinados pelo poder, pelo ordenamento jurídico aqui nesse contexto. A coisa ela deve ser alheia, a palavra alheia ela funciona como esse elemento normativo do tipo, é uma compreensão que reclama um juízo de valor, né, de índole jurídica relacionada com essa propriedade da coisa. É alheia à coisa que não pertence àquele que pratica essa subtração, né? Se o sujeito subtrai coisa própria, reputando alheia, não há o furto, mas sim o crime possível lá do artigo 17. Não há furto também quando se tratar de res nullius, né? Que é a coisa que nunca tiveram dono, ou res delecta, derelecta, né? Coisas abandonadas, né? Então, tanto essas coisas que nunca tiveram dono, bem coisas abandonadas. Pois como estabelece o artigo 1273 do Código Civil, quem se assenhorar de coisas sem dono para lhe adquirir essa propriedade, não sendo essa ocupação, é defesa por lei, nesse contexto. Todos os objetos sepultados com os mortos, pertencem aos sucessores desse defunto, né? Que figuram como sujeitos passivos do eventual delito de furto. O delito de violação de sepultura, previsto no artigo 210 do Código Penal, ele é automaticamente absorvido pelo furto. A absorção, ela se torna-se justificada pelos princípios da consunção e também da subsidiariedade implícita. Cumpre destacar, senhores, a propósito, que o desvio ou o representamento, né, o represamento sem proveito próprio ou de outrem, de águas alheias, configura, né, o quê? O crime de usurpação, definido no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. De outro lado, senhores, é possível o furto das coisas que estejam fora do comércio, desde que tenham dono, como os bens públicos e os bens gravados, né, com cláusula de inalienabilidade. Quanto à coisa perdida, essa res desperdicta, né, o artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, contempla um crime específico, denominado apropriação de coisa achada. É aplicável a quem essa coisa achada, né, alheia, perdida, e dela se apropria, total ou também parcial, deixando aí de restituí-la ao dono ou seu legítimo possuidor, de entregá-la a essa autoridade competente no prazo de 15 dias. Como eu digo para os meus filhos, não existe coisas achadas. Essa coisa que se acha, ela tem dono. Se achou, ela vai se caminhar para encontrar o dono, tá certo? Uma coisa somente pode ser classificada como perdida quando se situa em local público ou de uso público. Entende-se por coisa móvel todo e qualquer bem corpóreo suscetível de arrependimento e transportado de um lugar para outro. O conceito também pode ser extraído de algumas conclusões. Vamos nelas, né? Bem corpóreo é todo aquele que se materializa em uma fase física. Os bens incorpóreos são representados pelos direitos, não podem ser furtados automaticamente. Os bens incorpóreos não figuram como objeto material do furto. É impossível retirá-los da esfera de vigilância da vítima. O adjetivo móvel, totalmente prescindível, pois não se pode imaginar uma subtração envolvendo coisa móvel. A subtração ela é logicamente incompatível com os bens imóveis. O Código Penal, no tocante aos bens móveis, adota um sentido real e não propriamente jurídico, e as que podem ser levadas de um lado para o outro automaticamente. Os semoventes e animais em gerais, quando tiverem proprietário, podem ser objeto material de furto. A propósito, o furto de gado é juridicamente conhecido como
esse abigeato, né? Se, contudo, alguém se apoderar de um animal alheio com o propósito de exigir alguma vantagem econômica para restituir, o crime será de extorsão do artigo 158. Também é possível a subtração, a extração clandestina de pedras, areia, minerais, árvores e plantas em geral, salvo se o fato caracterizar algum crime definido na Lei 9.605 de 1998. São os crimes ambientais, né? Nesses contextos aqui, tá? A subtração de energia do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, estatui que equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha um valor econômico. Cuida-se até então de uma norma penal explicativa e na expressão, né, qualquer outra que tenha um valor econômico. Exemplificadamente, as energias nucleares, radioativa, cinética, atômica, mecânica, térmica e eólica, bem como sinal fechado de TV, essa TV a cabo ou equivalente. Não há furto, exemplificadamente, quando alguém se apodera momentaneamente da energia física de um animal, ou então no tocante à energia intelectual indestacável aí do cérebro humano. A subtração de sêmen também é considerada, uma vez, né, considerada furto, uma vez que se constitui em energia genética, exemplificadamente, vai-se haver a crime quando alguém introduz uma égua em um pasto alheio com o fim de ser fecundada pelo cavalo de raça do vizinho. A remoção, né, que é não deixa de ser subtração de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa de cadáver para fins de transplante, em desacordo com as disposições legais, caracteriza o crime também definido no artigo 14 da Lei 9.434 de 97. Quanto às questões específicas inerentes ao objeto material, o furto e princípio da insignificância, nós vamos olhar que o princípio da insignificância ele surgiu no direito romano, no campo civil, em outras palavras, o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes incapazes de lesar esse bem jurídico. Na década de 70, né, na década de 70 do século passado, foi incorporado ao direito penal os estudos de Klaus Roxin. Esse princípio não tem uma previsão legal no Brasil, reconhecendo-se pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente no crime de furto. Exemplo, subtração de cadastro de um tênis, subtração de uma folha de sulfite, é uma causa de exclusão dessa tipicidade, né, nesse contexto. É o reconhecimento e para o reconhecimento vai depender de alguns requisitos objetivo e subjetivo. Os requisitos subjetivos é mínima ofensividade à conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Os requisitos subjetivos são o quê? Dizem respeito às condições da vítima, incluindo a sua situação econômica, o valor sentimental do bem e as circunstâncias e o resultado do crime, nesse contexto. Quanto ao furto e objetos de estimação, duas espécies relativas a essa caracterização ou não do crime de furto. A primeira posição é amplamente majoritária, que as coisas de valor afetivo também compõem o quê? Compõem o patrimônio da pessoa humana. Por exemplo, furto na subtração de porta-retrato de plástico de ínfimo valor. Uma segunda posição, por outro lado, entende que uma coisa puramente de estimação, né, não pode ser objeto material de crime de furto, em razão da ausência de valor patrimonial nesse contexto. Exemplo, uma caixa de fósforo vazia, desgastada, que a vítima possui somente para quê? Somente porque a sua namorada lhe deu lá no passado e é um símbolo de um amor antigo. Na verdade, é um corno que está magoado e não se satisfez com outras para guardar uma porcaria dessa, né? Quanto ao furto famélico, é a denominação utilizada pela doutrina e pela jurisprudência que quem subtrai alimentos em geral para saciar a sua fome e preservar a sua saúde ou a vida própria de terceiros
quando comprovada a situação de extrema penúria. Exemplo, a mãe desempregada, né, enferma, desempregada, que subtrai aí um pacote de fubá para alimentar sua filha de pequena idade e faminta. Não há crime em face da exclusão da ilicitude pelo estado de necessidade. Sacrifica-se um bem menor, que é o patrimônio, para salvaguardar o quê? Um bem de maior valor, que é a saúde ou a vida humana, né? De igual modo, é necessário que a pessoa não possua condições ilícitas para saciar a sua fome ou de terceiros e que não tenha voluntariamente se colocado na situação de penúria. Não se deve confundir o furto famélico, típica hipótese de estado de necessidade, com estado de precisão, tá? Por quê? É uma situação enfrentada por boa parte da situação brasileira, da população brasileira. Corresponde à dificuldade financeira, o qual não autoriza a invasão do patrimônio alheio sob pena de consagração da quebra do Estado de Direito. Por exemplo, talão de cheques e cartão bancário ou cartão de crédito. Quanto ao cartão de crédito e o talão de cheque e o cartão bancário, não há crime de furto. Eventualmente seria o quê? Uma utilização do cartão para saques em dinheiro ou compras em geral, caracterizaria o quê? O estelionato lá do artigo 171 do caput. Quando há o núcleo do tipo, o núcleo do tipo é o quê? É subtrair, que significa retirar algo de alguém, inverte o título da posse, né? Interpretado aqui se na ação nuclear, em sintonia com os elementos do tipo penal. Subtrair equivale a apoderar-se dessa coisa móvel da vítima com ânimo de tê-la, né, em definitivo, para si ou para outra. A conduta de subtrair não depende obrigatoriamente da retirada da coisa do lugar em que se encontra. Né? Subtrair engloba duas hipóteses, né, distintas. O bem é retirado da vítima, o bem é espontaneamente entregue ao agente, né, mas ele indevidamente o retira dessa esfera de vigilância. Não é imprescindível que seja o furto perpetrado aí clandestinamente, pode ser cometido abertamente, mesmo à vista do ofendido. É um crime de forma livre, a subtração pode ser efetuada mediante direta apreensão manual da coisa ou emprego de algum instrumento. Quanto ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, com exceção do proprietário da coisa móvel, pois ela há de ser alheia, né, nesse contexto, na figura qualificada relativa ao abuso de confiança, a lei prevê um crime próprio. Somente pode ser praticado pela pessoa em que a vítima depositava uma especial confiança. O ladrão que furta ladrão, relativamente à coisa por este subtraída, comete também crime de furto, quem pensar que não, tá? O sujeito passivo, porém, não será o primeiro larápio, e sim o proprietário ou possuidor da coisa, a vítima do delito, nesse contexto. O funcionário público que subtrai ou concorre para que seja subtraído bem público ou particular, que se encontra sob a sua guarda ou a sua custódia da administração pública, pratica-se o crime de peculato, artigo 312, parágrafo 1º, domina-se, né, famulato, o furto cometido por pessoas que têm a detenção da coisa alheia móvel, especialmente os empregados domésticos, razão pela qual este crime é também rotulado de furto doméstico. A terminologia famulato foi idealizada automaticamente aí por Francisco Carrara. Quanto ao sujeito passivo, a lei penal, no artigo 155 do Código Penal, ela diz a propriedade e a posse legítima, né? Apenas o proprietário e o possuidor legítimos da coisa móvel podem ser vítimas do furto, pois funcionam como titulares do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. E aí vale se destacar que não identificação do sujeito passivo não afasta a tipicidade do furto. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo, também conhecido como esse ânimos furante. Além do doloso, exige-se ainda um especial fim de agir, representado pela expressão para si ou para outra, né? Com fim de assenhorar, né? Esse assenhoramento definitivo da coisa, o agente
se apossa da coisa alheia móvel e passa a comportar como se fosse, né, seu proprietário, isto é, não a restitui a quem é de direito. Prescinde-se do fim do lucro, esse ânimos lucrandi, né? Também há crime quando a conduta é realizada por esse espírito de vingança, por mero despeito de superstição, por fanatismo religioso, por fim amoroso, né? Nesse contexto. Não se admite a modalidade culposa, é atípica a conduta de subtrair coisa alheia móvel, reputando a própria, ainda que se trate de erro inexcusável, vencível. O erro de tipo exclui o dolo, lá do artigo 20, caput, e o Código Penal não previu o furto na modalidade culposa, tá certo? Sem um credor, subtrai bens do devedor, né? Se nesse contexto um credor subtrai bens do devedor para ressarcir a sua dívida que não paga, o crime não será de furto em face da ausência desse ânimos, né? Mas de exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. Quanto à questão do furto de uso, o furto de uso depende do fim de assenhoramento definitivo. O artigo 155, por esse elemento subjetivo específico, para si ou para outro. É imprescindível que o sujeito ele subtraia a coisa para si e não mais devolvê-lo, passando a comportar-se como se fosse o dono. O furto de uso ele caracteriza-se pela intenção que tem o agente de usar a coisa sem dela se apropriar, isto é, sem esse ânimos. Essa violação da posse se dá com essa utilização da coisa, que constitui esse elemento subjetivo da ação. O elemento objetivo resulta da devolução da coisa depois de usada. A apropriação no furto de uso resume-se a exercer sobre o quê? Sobre atos de aponderamento temporário. O furto de uso depende dos seguintes requisitos: subtração de coisa alheia móvel infungível e a intenção de utilizar momentaneamente dessa subtração e a restituição da coisa depois desse uso momentâneo, né? O objeto material deve ser infungível, tratando-se de coisa fungível, exemplo, dinheiro, sua utilização momentânea, seguida de pronta e imediata restituição, não afasta o delito. A devolução do produto equivalente é penalmente relevante, pois no furto de uso, a coisa subtraída deve ser restituída nesse tocante, tá certo? Quanto à consumação, várias são as teorias aqui, né, em relação ao momento consumativo do furto. A teoria da concretation, né? E aí essa teoria diz que é o contato com a mão e por corolário, né? Quase não sai, tá bugando aqui. Entendia-se que o crime se consumava no instante em que o agente tocasse a coisa. Quanto à teoria da appension, né? O furto se consuma quando o agente segura a coisa. Quanto à teoria amotio, essa teoria consuma-se com a inversão da posse do bem. Quanto à teoria ablation, essa teoria ela se consuma o furto, não só a apreensão da coisa, mas também o seu transporte para um lugar para outro e aí para onde o ladrão pretendia levá-la. No Brasil, a jurisprudência atualmente adotou a teoria amotio. O furto se consuma com a inversão da posse do bem, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça também compartilha desse entendimento. Quanto à tentativa, ela é possível em todas as modalidades, né, do furto simples, privilegiado e também do qualificado. A tentativa de furto e crime impossível não se pode confundir tentativa de crime de furto com crime impossível. Na tentativa há esse conatus, há início dessa execução, né? E aí a ofensa ao bem jurídico se torna, ela é menor na forma tentada e o crime tentado reserva-se também mesma pena do crime consumado, que é de um sexto, né? 1/3 a 2/3, tá? Por sua vez, o crime impossível não há incidência do direito penal, inexiste o crime automaticamente, uma vez que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. E jamais chegará ao quê? A essa consumação automaticamente.
Quanto à ação, a ação é pública incondicionada em todas as modalidades. Quanto à lei, a incidência da Lei 9.099/95, a pena mínima é combinada ao furto simples de um ano de reclusão e é compatível com a suspensão condicional do processo. O benefício processual não pode ser aplicado ao furto agravado pelo repouso noturno e também, pois a causa de aumento da pena veda a incidência do instituto também nem ao furto qualificado, onde a pena é de 2 a 3 anos, tá certo? Quanto ao furto praticado durante o repouso noturno, essa primeira qualificadora, né, os parágrafos primeiro aí, o furto praticado durante o repouso noturno ou simplesmente o furto noturno está previsto no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Trata-se de uma causa de aumento de pena e não de qualificadora. É também denominado de furto circunstanciado. O Código Penal prevê o furto noturno como um meio termo entre o furto simples, né, do artigo 155, e o furto qualificado do artigo 155, parágrafo 4º, 5º e 6º, nesse contexto. O fundamento da elevação da pena pelo repouso noturno é a única e exclusivamente assegurar o quê? A propriedade móvel contra o quê? Contra a maior precariedade dessa vigilância e defesa durante esse recolhimento das pessoas para o repouso noturno, né? É um critério automaticamente, é um critério estritamente objetivo, tá certo? A lei traçou a norma ampla destinação, né? Considerou que a noite facilita o furto, proporciona ao agente maiores probabilidades do êxito, assegura-lhe maior facilidade de fuga, enfim, diminui os meios de defesa do indivíduo e amplia o quê? Os de execução ao êxito do delinquente aí nesse contexto. Neste contexto, é válido recordar a advertência de Nelson Gria. Nelson Gria diz que a causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona obrigatoriamente com a circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Essa majorante é perfeitamente aplicada aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno, em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais. Incide essa majorante do previsto no parágrafo 1º do artigo 155, quando o crime é cometido durante a madrugada. Desta forma, se o ofendido é vigilante noturno e a sua casa é furtada durante o dia, enquanto ele dormia, não haverá espaço para majorante em análise nesse contexto. O furto privilegiado do parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, se o criminoso é primário e de pequeno valor, a coisa furtada o juiz pode substituir, né? E há autores que vão dizer que deve, doutrinadores, a pena de reclusão pela detenção e diminuí-la de 1 a 2/3 e aplicar somente o quê? Somente a pena de multa. É também chamado de furto de pequeno valor ou furto mínimo, o qual, né, a menor gravidade do fato, essa primariedade do agente, é reduzido pelo prejuízo, né? Reduzido pelo prejuízo ao ofendido. Recomenda-se aí um tratamento menos severo. A exigência legal de dois requisitos para a configuração do privilégio, a primariedade e o pequeno valor também da coisa furtada. O Código Penal, ele não traz uma definição nem da primariedade, nem dessa coisa de pequeno valor. Está no material de apoio de vocês dão uma boa lida e vão entender quando que existe essa primariedade, automaticamente quando alguém não praticou um novo crime, ou nenhum crime, ou um novo crime durante aquele período de carência lá de 5 anos, né? Esse período aí que ele tem que cumprir. Quanto ao pequeno valor, a incidência de até não exceda até um salário mínimo, né?
E aí, com reconhecimento desse privilégio, o Código Penal autoriza ao juiz substituir a pena de reclusão de liberdade pela de detenção, diminuir a pena de reclusão de 1 a 2/3 e também aplicar somente a pena de multa, ou os dois primeiros admitem de forma cumulativa. Furto privilegiado praticado durante o repouso noturno. A admissibilidade? Nada impede aqui, até então, a ocorrência de um crime de furto simultaneamente privilegiado e praticado durante o repouso noturno. Exemplo, a primário subtrai para si ou para outro um pneu de uma motocicleta que estava no quintal em uma residência avaliada no valor ínfimo de R$100, né, cujo estava o portão aberto. Cuida-se de uma hipótese de concurso entre causa de aumento e de causa de diminuição a ser resolvida na forma prevista no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. O juiz poderá aumentar a pena de reclusão de 1/3 nesse repouso noturno e depois substituí-la a pena de detenção. Elevar a pena de reclusão de 1/3 e depois reduzi-la a de 2/3 nesse privilégio. A questão do furto privilegiado qualificado, chamado desse hibridismo ou híbrido, é a possibilidade de aplicar o privilégio do artigo 152, parágrafo 2º, às figuras qualificadas, lá do artigo 155, parágrafo 4º e parágrafo 5º e 6º também. A polêmica ela vai se repousar onde? Na admissibilidade ou não da constituição do furto privilegiado qualificado. E aí surgem duas posições. A primeira diz que é inadmissibilidade do furto privilegiado nessa primeira posição, né? Por quê? Alega-se que, em decorrência da técnica legislativa, de elaboração legislativa, o privilégio previsto no parágrafo 2º somente teria incidência no furto noturno e ao furto simples, e não seria aplicável às normas, às qualificadoras lá do parágrafo 4º e parágrafo 5º. Quanto à segunda posição, a admissibilidade do furto privilegiado qualificado e o seu fundamento de valia é em questões de política criminal, né? A prática do privilégio permite a aplicação mais humanista dessas regras inerentes ao furto qualificado, impedindo aí um tratamento excessivo, rigoroso, quando a situação não se recomenda, né? A posição, ora em análise, atualmente a simpatia do Supremo Tribunal Federal, que aceita esse furto privilegiado qualificado. Esse entendimento também é adotado pela súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos crimes de furto qualificado, se estiverem presentes o quê? A primariedade do agente e o valor for de pequeno valor e a qualificadora for de ordem objetiva. Furto qualificado, né? Artigo 155, parágrafo 4º e 5º. Né? O legislador, nas qualificadoras, ele agrega ao tipo fundamental o quê? Circunstâncias que alteram em abstrato os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade, do caput. Por exemplo, no caput, a pena é de 1 a 4 anos. Nos derivados, a pena é de 2 a 8 anos e nas qualificadoras, ela é de 3 a 8 anos. Já nas duas últimas qualificadoras, do parágrafo 4º e 5º e 6º, não, 5º, 6º e 7º, a pena nesses aqui, a pena é de 3 a 8 anos. Todas as qualificadoras, a pena mínima é superior a 1 ano, afastando a incidência da suspensão condicional do processo, né? E um furto pode se revestir de 2 ou mais qualificadoras. Por exemplo, subtração praticada por 2 pessoas com destruição de obstáculo. Na sentença, utilizará o juiz uma para qualificar o crime e a outra e as demais para quê? Para circunstâncias judiciais desfavoráveis lá do artigo 59. Quanto à qualificadora do artigo 155, parágrafo 4, dizem respeito ao meio de execução empregado pelo agente, né, na prática do crime. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido nessa circunstância. São 4 os incisos
contendo aí, nesse contexto, nós vamos observar 7 qualificadores. Com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa no inciso 1. Destruição é destruir, subverter ou desfazer totalmente algo, né? Explosão de um cofre. O rompimento consiste em deteriorar algum objeto, abrir, né? Abrir brecha, arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar. Exemplo, abrir o cofre com uma barra de ferro forçando a sua porta. Quanto ao obstáculo, é essa barreira, um empecilho que protege esse bem. Aí ele pode ser externo, que pode ser um cadeado. O interno, que pode ser o quê? Uma grade de proteção. Quanto o ativo, é uma cerca elétrica, uma armadilha. Ou passivo, que pode ser portas, janelas, fechaduras, câmeras de monitoramento, sensores de presença e aí por cá. Em relação, senhores, aqui um parênteses que devo abrir, em relação ao cão de guarda. Há 2 definições. Por quê? Definido como obstáculo, se a morte desse cão enseja uma qualificadora, pois atua como entrave para a prática dessa conduta criminosa. E não se pode considerá-lo até então como um obstáculo, se a sua morte poderá se caracterizar-se crime de dano, mas não da qualificadora em estudo. Nas 2 hipóteses, há a destruição e o rompimento. Na destruição, o dano é total e parcial, e parcial no rompimento, tá certo? A qualificadora em análise somente pode ser aplicada quando a destruição, esse rompimento do obstáculo, ocorre antes ou durante a consumação do furto, quando servir de meio de execução para a subtração dessa coisa alheia móvel. Nesse contexto, será correta a absorção do crime de dano? Se depois de consumado o sujeito vem e danifica o local, aí ele vai responder pelos 2, tanto pelo crime de furto, bem como o crime de dano lá do artigo 173, né? Tá certo? A incidência da qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1, está condicionado que a comprovação do rompimento de obstáculo por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento de vestígio, quando a prova testemunhal pode lhe suprir a sua falta, tá certo? Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal contempla 4 qualificadoras também distintas. O abuso de confiança, né, que nós vimos aí, a fraude, a escalada e também a destreza, tá certo? Nesse contexto aqui. Quanto a esse abuso de confiança, esse abuso de confiança é o quê? É o consentimento de credibilidade ou de segurança que uma pessoa deposita em outra. É circunstância subjetiva incomunicável no concurso de pessoa. Essa qualificadora consiste aqui numa traição. Exemplo, o exemplo típico aqui de furto qualificado pelo abuso de confiança é o famulato, ou seja, a subtração praticada por empregados domésticos, normalmente aqueles que trabalham a longas datas para o ofendido e, além disso, de terem as chaves da casa, são carregados de diversas atividades pessoais aí, né, como pagamentos de contas, recebimentos de mercadorias e etc. aí, nesse contexto. Essa qualificadora pressupõe 2 requisitos. A vítima tem que depositar, por qualquer motivo, amizade, parentesco, relações de parentesco. O agente deve se aproveitar de alguma facilidade decorrente dessa confiança nele depositada. A mera relação empregatícia, por si só, não é asaz para quê? Para caracterizar esse abuso de confiança. A análise deve ser feita no caso concreto, deve-se restar provado que o empregado dispensava menor vigilância sobre os seus parentes, né, sobre os seus pertences, como consectário, né, consectário de uma confiança depositada no empregado. Não exige que seja o vínculo empregatício, tá certo? Ao empregado doméstico, se não for comprovada esse abuso de confiança, afasta-se a qualificadora e incidirá residualmente a agravante lá genérica do artigo 61, inciso 2, letra F do Código Penal, prevalecendo a relação doméstica.
Mas não basta essa confiança, é imperioso que o sujeito, ao executar o direito, se valha de alguma facilidade proporcional aí, por essa confiança que a vítima especialmente depositava nele. É importante essa distinção, resta de ser analisada, porque, né, o furto qualificado pelo abuso de confiança e a apropriação indébita. Não obstante, apresentem fatos comuns, não se confunde. Em ambos os casos, em ambos os crimes, opera-se a quebra dessa confiança que a vítima depositava no agente. Na apropriação indébita, o sujeito de boa-fé recebe esse bem do ofendido que lhe transfere a sua posse desvigiada e posteriormente traindo a sua confiança e depositada nesse contexto. Exemplo, né? Por exemplo, no furto qualificado, a confiança é utilizada como mecanismo para reduzir a vigilância da vítima sobre o bem. Quanto à fraude, é o artifício ou ardil, é o meio enganoso utilizado pelo agente para diminuir essa vigilância, né, da vítima ou de terceiro. Artifício é o quê? É a fraude material representada pelo emprego de algum objeto, um instrumento ou vestimenta para ludibriar o titular dessa coisa, né? Por exemplo, trajado de caráter, a caráter se faz por funcionário da vigilância sanitária. E aí, B, com intenção de ingressar na residência de B para executar ali a subtração. Ardil é a fraude moral, essa intelectual, consiste na conversa enganosa. Exemplo, A e B conversam na sala da residência do primeiro, em determinado momento B diz que ter sentido cheiro de gás, para aí ele vai até a cozinha, enquanto A vai verificar eventual vazamento, e aí B se apodera de um brinco de ouro que estava ali em cima da mesa. A fraude como qualificadora do furto há de ser empregada antes ou durante essa subtração. Exemplo, ocorre quando o sujeito engana alguém para que, de boa fé, esconda um objeto furtado. Cabe-se destacar que o furto mediante fraude e estelionato apresentam inúmeras características, várias características comuns, né? Por exemplo, ambos os crimes são contra o patrimônio, de ação penal pública incondicionada, mas as diferenças são nítidas. Quais? A fraude no furto, né, funciona como qualificadora. No estelionato, é uma elementar do tipo lá do artigo 171. No furto qualificado, a fraude se presta por diminuir a vigilância. Já, por exemplo, a mulher, né, mulher que entra em uma loja, entra lá no provador, com várias roupas no colo, e coloca todas essas roupas, e ela veste uma dessas roupas e sai da loja, e ali entrega todas as outras roupas que não foram, dizendo que, sob o argumento que não serviriam, e quando ela sai da loja, ela sai com uma roupa. Então isso é o que? No estelionato, por sua vez, a fraude se destina a colocar a vítima ou terceiro em erro. Essa mulher automaticamente induziu a pessoa em erro, mediante uma falsa percepção dessa realidade, fazendo com que ela espontaneamente lhe entregue o bem. Não há o que? Essa subtração. No furto qualificado, há a subtração do bem, tá? Para que a vítima não perceba, e no estelionato, de outro lado, ele entrega a coisa espontaneamente. Tanto no crime de estelionato, quanto no crime de furto qualificado, a fraude atua de maneira diversa de cada qual. O estelionato é utilizado para induzir a vítima ao erro, e onde ela própria entrega o seu patrimônio ao agente. No furto, a fraude visa burlar o quê? A vigilância da vítima, e em razão disso, ela não percebe que a coisa está sendo subtraída. É possível afirmar que o saque fraudulento em conta corrente, por meio da internet, configura o crime de furto mediante fraude e não o estelionato. A vítima é a instituição financeira. Enfim, é relevante a questão enfrentada, né? Porque o crime envolvendo o test drive dos veículos automotores trata-se de furto qualificado pela fraude ou estelionato. Não sei, né? E aí nós vamos ver no final que trata-se de furto pela seguradora, né? Por exemplo, vai uma concessionária mostrando-se ali interesse, faz todo o crivo ali, passa pelo checklist ali, e não há dúvida nenhuma que se cuida de que essa pessoa esteja toda documentada e certa para fraudar o test drive.
E aí, automaticamente é um estelionato, porque o sujeito se valeu da fraude para ludibriar o representante da concessionária voluntariamente que lhe entregou a chave. Não houve uma subtração. A jurisprudência tem esse mesmo entendimento, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Quanto à escalada, a escalada é a utilização de uma via anormal. Que via anormal é essa? Para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado, né? E aí nós vamos vendo que é prescindível a imputação da qualificadora a ultrapassagem de um muro ou obstáculo pelo alto, tá? O meio anormal pode se concretizar pelo instrumento, exemplo, cordas, escadas, tábuas, tijolos, empilhados, uma série de outras coisas, tá? O obstáculo deve ser superado sem emprego de violência, ainda que contra a coisa. Se houver a violência, não será furto, e sim será crime de roubo. Artigo 157. Quando a escalada envolve um muro ou parede a ser ultrapassado por cima, não há limite predeterminado para essa caracterização da qualificadora. A tentativa deste furto qualificado pressupõe ao menos no início da escalada. A título ilustrativo, quando o agente é preso em flagrante pendurando no muro que protege a sua residência. Não haverá tentativa, mas somente ato preparatório, no exemplo em que o sujeito é surpreendido nas proximidades da casa do ofendido, trazendo consigo uma corda, né? É dispensável a qualificadora o ingresso total do corpo do agente no local do crime. Basta a entrada parcial, uma vez que a escalada é um meio para a prática da subtração que plenamente utilizado pelo agente, nesse contexto, como se percebe em qualquer dificuldade. A destreza é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar em poder de direito da vítima, tirar bens de direito da vítima, sem que ela perceba a ação. O agente se adestra, treina, especializa e adquire tal habilidade de mãos e dedos, que é capaz de subtrair a coisa como que em um passe de mágica. Essa habilidade é extraordinária, né? Excepcional, com a arma para dissimular a subtração do bem. É um caso típico dos punguista, né? Que é o quê? Os batedores de carteiras e celulares. Essa qualificadora é cabível unicamente quando a vítima traz seus pertences junto ao corpo, pois é somente em tais oportunidades que essa destreza pode ser exteriorizada, tá certo? No tocante à tentativa, duas situações devem ser separadas. Se a própria vítima percebeu e impediu a subtração, e não incide a qualificadora nesse contexto aqui. Estará caracterizada a tentativa de furto simples se o agente somente não se consuma porque a conduta do agente foi notada por terceiros e impediu a subtração à tentativa de furto qualificado. Tá certo? Com o emprego de chave falsa, inciso 3. Chave falsa, senhores, é qualquer instrumento como ou sem forma de chave, que se vale para o agente fazer o quê? Funcionar no lugar da chave verdadeira. O conceito de chave falsa compreende a chave copiada da verdadeira, sem autorização do seu titular, a chave diferenciada, né, da verdadeira, mas modifica para abrir a fechadura. A gazua, né, é qualquer objeto com ou sem forma de chave, capaz de abrir uma fechadura sem arrombá-la ou destruí-la. Exemplo, grampos, michas, chaves de fenda. Né? O uso da chave verdadeira ilicitamente obtida pelo agente não caracteriza a qualificadora em análise. Todavia, essa qualificadora atinente à fraude, né? Seria isso. Tá certo? Não incide a qualificadora inerente ao uso de chave na ligação direta também de veículos automotores. Tá certo? Quanto ao mediante ao concurso de duas ou mais pessoas, é mais severo, consiste na maior facilidade para o agente aperfeiçoamento aqui do furto, né, com a reunião de duas ou mais pessoas, e essa pluralidade de sujeitos acarreta um aumento de pena. A qualificadora é aplicável ainda
que um dos envolvidos seja inimputável, né, ou desconhecido. Basta a acusação demonstrar a responsabilidade, né, demonstrar essa responsabilidade de duas ou mais pessoas. Quando uma pessoa maior e capaz comete o furto em concurso material de 18 anos, deve ser imputado os crimes de furto qualificado e corrupção de menores do artigo 244. A doutrina diverge acerca da necessidade da presença de duas ou mais pessoas no local do crime, né, executando esse crime. Mas isso é situações doutrinárias. Mas, predominantemente, ultimamente, se admite a coautoria e a participação para a configuração dessa forma qualificada, tá certo? Quanto ao furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, né, nós já falamos de forma híbrida. Imaginamos um furto duplamente qualificado, concurso de duas ou mais pessoas, e qualquer outra qualificadora. Uma qualificadora altera os limites em abstrato da pena, ao passo que a outra é utilizada como quê? Como circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o artigo 59. Pode o juiz, em vez de aplicar a qualificadora do furto, utilizar a causa de aumento de pena do roubo, valendo-se da analogia em Malam-Park, favorável ao réu. Em ambas as hipóteses, tanto na prejudicial como na favorável ao acusado, é cabível a construção da prática desse hibridismo penal. O Supremo Tribunal Federal acertadamente entende que não, né? E não é possível aplicar-se essa majorante do crime de roubo ao furto qualificado, pois as qualificadoras do furto, que por natureza jurídica de elementar do tipo. O Superior Tribunal de Justiça possui idêntico pensamento na súmula 442. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agente a majorante do roubo, né? E na verdade analogia em Malam-Park. Quanto à qualificadora do parágrafo 5º, subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A qualificadora do parágrafo 5º, ela foi inserida no artigo 155 pela Lei 9.426 de 1996. Essa modificação no Código Penal, especialmente nos crimes de roubo e de receptação, bem como na criação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Cuida-se de uma qualificadora, senhores, né? De uma qualificadora que, ao contrário das anteriores, não se relaciona ao meio de execução do furto. Diz respeito a um aumento, né, a um resultado posterior à subtração. E consiste no transporte do veículo automotor para outro estado federativo e para outro país. Fundamenta-se na maior dificuldade de recuperação do bem para a vítima quando ocorre essa transposição de fronteira, seja como estado, seja como outro país, tá certo? A qualificadora em estudo depende de dois requisitos. O objeto material da subtração deve ser veículo automotor e o veículo automotor deve ser transportado para outro estado ou para o exterior. Quanto ao veículo automotor, não é apenas o automóvel, né? Segundo o Código de Trânsito, é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para tração viária de veículos utilizados para o transporte de coisas, de pessoas ou coisas. O transporte de parte isolada dos componentes para o estado ou para o exterior não qualifica o crime de furto. Quanto ao transporte do veículo automotor para outro estado ou para o exterior, a qualificadora só terá incidência quando praticada quando o veículo automotor efetivamente é transportado para outro estado ou para o exterior. Efetivamente, essa transportação, né, a transposição das fronteiras, né? Esta qualificadora, como já observado, leva em conta um resultado posterior ao alcance pelo agente. A qualificadora é de natureza objetiva e aumenta a pena mesmo depois de consumado o delito. Convém apresentar um exemplo aqui, né, que vai bem ilustrar. Em São Paulo, subtrai um automóvel para levá-lo ao Rio de Janeiro. Em nenhum momento
foi perseguido pela vítima ou por terceiro, apoderou-se do bem, inverteu a sua posse, assegurou a sua livre disponibilidade. Em seu trajeto rumo ao Rio de Janeiro, o agente foi abordado pela polícia rodoviária, ainda no estado de São Paulo, ocasião em que o miliciano constatou que o veículo por ele conduzido era de furto, daí resultante da prisão em flagrante de A. No exemplo citado, o furto simples ou alguma qualificadora já estava consumado. A indagação óbvia é que a qualificadora do parágrafo 5º do artigo 156, admite tentativa? E a resposta é nada menos do que verdadeira, positiva, né? Na verdade, a tentativa é possível em uma única hipótese, onde o agente subtrai o veículo automotor nas proximidades do limite divisório com outro estado ou com o exterior e é perseguido e de imediato até transpõe a fronteira, mas acaba preso sem que tenha alcançado a sua livre disponibilidade do bem. Quanto à figura qualificada em um concurso de pessoas, a pessoa que concorre para o transporte do veículo automotor para outro estado, para o exterior, o coautor ou partícipe dessa subtração responde pela qualificadora descrita no artigo 155, 5º do Código Penal, né? E desde que essa circunstância de natureza objetiva. Esse contrato exclusivo de transporte, ele foi convencionado apenas para o transporte do veículo para o outro estado e em 3 situações. Se ela foi contratada antes da subtração, né, responde por furto qualificado. Se foi contratada após a subtração, responde por receptação. Se não tinha conhecimento da origem, ela não responde por nada, é fato atípico aí, né, nesse contexto, tá? Quanto à qualificadora, né, há uma última nuance quanto à simultaneidade das qualificadoras para 4º e 5º do artigo 155, são compatíveis entre si. Exemplo, A e B em concurso subtraem um automóvel e o transportam para o Paraguai. O parágrafo 5º, essa reclusão de 3 a 8 anos, ele servirá para qualificar o delito e as demais para para desempenharão o papel das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quanto à qualificadora do parágrafo 6º, semoventes domesticáveis de produção, foi criado pela Lei 13.330 de 2006. A pena ela é de reclusão de 2 a 5 anos, não é 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, né? Isso é para esses camaradas que furtam gado e às vezes já tiram lá os açougueiros, né? Nesse contexto, já tiram lá a carne, já escarneia, né? E já leva em parte. Essa qualificadora de natureza objetiva relaciona o objeto material do furto, admite a comunicabilidade no concurso de pessoas, constitui-se crime de elevado potencial ofensivo, é incompatível com a Lei 9.999, a Lei 9.099/95, né, nesse contexto. A objetividade jurídica, esse bem jurídico é imediatamente protegido, é o patrimônio, imediato também é a tutela da saúde pública, pois não se conhece a origem do animal furtado, além do o alcance do tipo penal, a qualificadora do artigo 155, parágrafo 6º, o Código Penal contém um objeto material específico, repousa ao ponto principal, o semovente é aquele que possui um movimento próprio, o direito utiliza a palavra semovente como sinônimo de animal, nesse contexto, tá? E aí, não se aplica o parágrafo 6º do artigo 155 na subtração de animal doméstico que não seja voltado à produção, a exemplo do cachorro castrado que não estava no quintal de uma casa. Também não se aplica a qualificadora, né, ao animal selvagem, nem ao animal abandonado. O semovente domesticável de produção pode ser furtado vivo, abatido ou dividido em partes no local da subtração. E qualquer das hipóteses da qualificadora terá essa incidência. Quanto à compatibilidade com outras qualificadoras, é compatível, porque com divergências, né, com diversas figuras qualificadas, contidas no parágrafo 4º, exemplo, A e B
em concurso subtrai um boi que estava no pasto de uma fazenda. Esse furto conta com duas qualificadoras, né, que é a parada do parágrafo 4º e o inciso 6º. E aí vai acontecer aquela mesma situação. Uma será para qualificar o crime e a outra servirá como circunstância judicial. Tá certo? Quanto ao princípio da insignificância, ele automático, ele é inaplicável para a qualificadora do parágrafo 6º, até porque não é um crime não é um crime insignificante, não é pelo princípio da bagatela, porque não vai ter lá a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade. Não vai ter esses dois requisitos. Né? Senhores, e aí nós chegamos, né, aqui ao final a última qualificadora, que é a do parágrafo 7º. A pena é aumentada, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, né, nesse contexto, montar ou emprego de explosivo. Né? Aqui, senhores, essa qualificadora ela serve única e exclusivamente para os crimes cometidos com explosivos. Né? Que, digamos aqui, esses homem-bomba que utilizam-se desses artefatos para praticar. Então, se a subtração for substâncias explosivas ou de acessórios, automaticamente essas bombas que são utilizadas para estourar caixas eletrônicas, e se for de esses objetos, né, explosivos ou de acessórios, ou isoladamente possuem a sua fabricação, montagem ou emprego, né, qualquer um desses artifícios, tá certo? Se for para esses fins, a pena ela aumenta de 4 anos, já dá semiaberto, de 4 a 10 anos aqui e multa também. Quanto a esse nosso último crime aqui, antes de entrar no capítulo 2, que é o roubo e extorsão, é o furto de coisa comum. Né? O furto de coisa comum, no seu conceito, é uma modalidade específica de furto. Assim como no delito tipificado pelo artigo 155 do Código Penal, atinge uma coisa móvel, falta-lhe, contudo, que a qualidade alheia. A coisa é comum por ser inerente a uma relação de condomínio, herança ou sociedade, e de fato é o condomínio, o coerdeiro, o sócio, quem pode praticar o delito. O condômino, né, é a propriedade em comum exercida simultaneamente por duas ou mais pessoas. É denominado de propriedade, copropriedade, e os proprietários são condôminos, consortes ou finalmente coproprietários. A herança é esse complexo de bens deixados. A sociedade, por sua vez, é uma reunião contratual de duas ou mais pessoas, e em todos os casos, esse condômino de herança ou sociedade, esse está fundamentado como um crime delineado pelo artigo 156 do Código Penal. Quanto à sua objetividade jurídica, né, protege o patrimônio no que diz respeito a essa propriedade, e a posse também, né, desde que é legítima, amparado no texto legal a quem legitimamente a detém. O objeto material é a coisa, essa coisa comum há de ser móvel. O núcleo do tipo também é subtrair. O sujeito ativo trata-se de crime próprio ou especial, tá? Nesse contexto. O sujeito passivo é o outro ou outros no condômino, cordeiro ou sócio, bem como o terceiro que detenha legitimamente a coisa. O elemento subjetivo é o dolo, esse ânimos furandi, né? Além do dolo, reclama-se também um especial fim de agir, que é o elemento subjetivo específico, representado pela expressão para si ou para outro. A consumação, ela dá-se no instante em que o sujeito, depois de apoderar-se da coisa e retirá-la da esfera da vigilância da vítima, tem a sua livre disponibilidade, ainda que por breve período ali, tá? Não exige até então o quê? Não exige a posse mansa e pacífica do bem. A tentativa é possível. A ação é penal, pública,
condicionada à representação, tá? Não é pública incondicionada, é pública condicionada à representação. A lei, quanto à lei 9.099/95, a pena é combinada ao crime de furto, ela é de 6 meses a 2 anos, é infração de menor potencial ofensivo, né? E admite-se ali, é compatível com a composição dos danos civis, tá? Com a transação penal. A cláusula especial de exclusão da ilicitude, do artigo 156, parágrafo 2º, não é punível a subtração da coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota de quem tem o direito, né? De quem tem o direito ao agente. Então, nesse contexto, cuida-se de causa especial de exclusão da ilicitude e a sua aplicação depende de 2 requisitos. Quais? A fungibilidade da coisa comum e que o seu valor não exceda a essa cota de quem tem o direito. Se ambos os requisitos estiverem presentes, não há razão para a punição do sujeito em que veredou, se apoderou, né, em que verdade se apoderou de algo legitimamente que te pertence. Exemplo, A e B são únicos herdeiros de C, cujo patrimônio é composto exclusivamente por pedras de ouro guardadas no colchão de sua cama. Com o falecimento deste último, A toma para si metade do montante a ser partilhado antes da conclusão do inventário. Não há crime em conformidade com a regra prevista no artigo 156, parágrafo 2º do Código Penal. Tá certo? Pessoal, chegamos ao final dessa aula de hoje, tá? Logo mais à noite nos encontraremos para tirarmos algumas dúvidas em relação a este crime. Possivelmente eu darei tempo para que os senhores possam assistir a aula, tá? Eu creio que os senhores não vão conseguir assistir a aula hoje, pelo fato que eu vou estar disponibilizando agora às 5 horas, já são 5 horas e 15 minutos, então não dará automaticamente tempo. Eu farei essa webconferência para nós corrigirmos a prova e falarmos algo relativo ao vídeo que eu mandei para os senhores, tá certo? No mais, eu agradeço aos senhores e na próxima aula nós verificaremos sobre o crime do artigo 157, roubo e extorsão e também extorsão mediante sequestro do artigo 159. E possivelmente extorsão indireta, que é o crime de agiotagem, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima e contra o terceiro, tá certo? No mais, boa aula a todos. Falei bem rápido aqui, porque o nosso tempo era exíguo, mas conseguimos chegar ao final antes de algumas outras prioridades que ainda tenho na data de hoje, tá certo? Até mais!